Que este vídeo encontre todos vocês bem, para que juntos possamos fazer uma reflexão que desperte o nosso íntimo à disposição de transformarmos para seres humanos um pouquinho melhores. Carinhosamente, nós gostaríamos de refletir com vocês sobre o tema que nos foi proposto, Terra, mundo de provas e expiações. Existem outros mundos que não são de provas e expiações? Talvez em situações melhores, talvez em situações piores? Que fundamento nós temos para refletir sobre esse assunto? E aí sempre buscaremos na doutrina espírita as referências de Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, entre outras obras que podem dar suporte à nossa reflexão. Mas não há qualquer impedimento de que você se sirva de tantas outras obras, sejam da ciência, da filosofia, de outras correntes religiosas, que aprofundem esse exercício do seu livre pensar. Vamos lá? O que significa viver no mundo de provas e expiações? Vamos consultar o Livro dos Espíritos, que lá no capítulo 3, que fala sobre a criação e a formação dos mundos, tem um comentário muito interessante do Kardec para a gente abrir a nossa conversa aqui. Lembre-se que Jesus disse que há muitas moradas na casa de meu Pai. Se Jesus disse que há muitas moradas na casa do meu Pai, essas moradas estão onde? Que moradas são essas que são tão diversas e que existe lugar para todo tipo de espírito e condições, já que Jesus é um irmão querido e amadurecido, nos diz que o amor do Pai quer bem igualmente a todos nós, independente do estágio de desenvolvimento que nós estamos, e que não há desamparo em nenhum lugar. Não existe lugar para todos nós, um lugar de acolhimento, um lugar de pacificação, que nos convida a uma transformação constante. A reflexão de Kardec. Kardec diz o seguinte, que o universo é formado pela infinidade dos mundos que vemos e dos mundos que não vemos. Então aqui já há uma abertura para questionarmos assim, o que conhecemos sobre esse universo? A ciência já nos revelou tanta coisa. O que será que eu já aprendi sobre isso? Certamente que não há apenas o planeta Terra na nossa constelação, da qual pertencemos, que é a Via Láctea. Existem muitas outras constelações, sistemas planetários diferentes do da Terra, concepções, formações diferenciadas, e tudo isso vai revelando a grandeza e a diversidade do Criador. Caiu uma dica para vocês pesquisarem sobre o que já foi apresentado pela cosmologia, pela astrologia, diante do que conhecemos do universo, né? Então, todas as leis da física que vem aprimorando esse nosso conhecimento. Voltando para Kardec, ele diz que, para além desses mundos que nós vemos e já reconhecemos, já conseguimos perceber, que todos esses mundos são formados por seres animados e inanimados, e também de todos os astros que se movem no espaço, assim como por todos os fluidos que os preenchem. Então, para a doutrina espírita, a gente percebe que a gente tem um fluido chamado fluido universal, no qual nós estamos mergulhados, tal como se nós estivéssemos num grande oceano. Então, para a gente fazer uma analogia rápida, pensa você no mundo de hoje altamente tecnológico, a quantidade de sinais de Wi-Fi que nós temos e que nós não necessariamente percebemos, não temos um receptor direto para conectar, apenas os nossos dispositivos eletrônicos conseguem captar rapidamente, né? E com acesso a isso conseguem navegar nesse mar de informações de todos os tipos, de todas as qualidades, que podem nos enriquecer ou também podem nos entristecer em função de tudo que tomamos conhecimento. Então aí uma capacidade cada vez maior que é exigida de todos nós como seres humanos é que nós sejamos capazes de filtrar todos esses sinais que recebemos, todas essas informações, para que sejamos capazes de decodificar essas informações
e aprisionar, apreender aquilo que nos estimula no exercício de nos tornarmos melhor. Essa é uma lei, né, do progresso e do trabalho, do qual todos os mundos estão sujeitos. Vamos usar uma palavra que está muito em voga atualmente, que é a tal da resiliência. Mas o que é a tal da resiliência? A resiliência vem das ciências biológicas como uma capacidade dos organismos vivos de superar uma intempérie, uma dificuldade de forma transitória, sem que isso impacte completamente esse ser vivo a ponto dele extinguir-se. Ou seja, nessa capacidade que nós temos de resistir às adversidades, de nos recuperarmos dela, nós também podemos aprender, nos adaptar à transformação que acontece ciclicamente para todos nós que vivemos na Terra ou em qualquer parte do universo. Então, se a gente for, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, e for no capítulo 5, que fala sobre bem-aventurados aflitos, lá a gente vai ter um material farto para refletir sobre a justiça das aflições, as causas atuais e anteriores. Nós que acreditamos na doutrina espírita, consideramos a reencarnação parte desse ciclo importante de reciclagem e aprendizado que nos impulsiona para nos tornarmos seres humanos melhores. Então, a gente pode começar a refletir um pouco mais sobre como aprendemos, que caminhos escolhemos para aprender. Que o ser humano pode aprender de duas formas. Vamos escolher o aprendizado pelo amor ou pela dor. A Terra para nós é uma grande escola, um hospital onde nós, como doentes, buscamos a cura, ou como prisioneiros estamos em busca de revisitar nosso caminho para nos libertarmos das coisas que nos aprisionam. Olha que coisa interessante. Estou falando aqui da Terra como uma dessas grandes moradas, que a qualidade dos seres que aqui habitam estão condizentes com o processo natural de amadurecimento e desenvolvimento da coletividade. Aqui no Livro dos Espíritos a gente vai ver que nós temos as leis divinas, né, que regem todo esse universo incrível e harmonioso, que é exatamente igual, tanto nas leis macros dos grandes planetas, até a coisa mais minúscula que você pode ter ciência, as leis são exatamente iguais. Vamos recapitular aqui algumas coisas importantes. Nós temos algumas leis fundamentais que vão ajudar a gente a entender essa relação melhor. Se a gente for pegar o Livro dos Espíritos, a gente tem um capítulo só dedicado a essas leis. As leis naturais e as leis de Deus, para nós, são exatamente iguais, né? À medida que a gente vai avançando no conhecimento dos sistemas físicos, biológicos, químicos, de tudo que é decorrente dessa interação entre sistemas naturais, a gente passa a compreender um pouquinho a mais sobre quão perfeita é essas leis de Deus. Então, nossa, Juliana, são muitas leis. Mas lembre-se, Jesus veio para dizer o seguinte: olha, você precisa estar atento a 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Isso resume toda a lei. Nossa, parece tão simples, mas ao mesmo tempo tão complexo. O que isso quer dizer? Para que eu seja capaz de amar a Deus, eu naturalmente vou precisar dedicar um tempo, ou seja, uma lei do trabalho, necessária ao progresso humano, para me conhecer e para entender como é que funcionam as coisas ao meu redor, para que eu possa interagir cada vez mais de forma fraterna, solidária e amorosa com aqueles que me cercam, com o meu próximo. Então, não é possível amar a Deus sem amar a si e sem amar ao próximo. A necessidade da gente estar
constantemente se ajustando às mudanças propostas para cada tempo. Então pegue aí a perspectiva histórica, né? O que já fomos como humanidade, tão mais bárbaros, tão mais violentos, e o que desejamos criar para amanhã. À medida que nós deixamos para trás a ignorância, a omissão, e vamos avançando na responsabilização para que nós possamos cada vez mais co-criar ambientes que sejam mais justos, mais igualitários, menos violentos, né? Menos miseráveis, e tudo isso depende de uma ação proativa, propositiva e altamente comprometida com o bem comum. Não há qualquer possibilidade de a gente mudar a nossa direção, a nossa trajetória, repetindo as mesmas escolhas. Em tempos como o de hoje, onde a gente está vivendo uma grande pandemia, uma necessidade de nós revisitarmos nossos valores internos para que possamos colaborar com a coletividade, faz um ano que nós estamos nesse processo, com a ciência dando vários frutos, inclusive diferentes vacinas, ensinando que é possível cooperarmos independente dos limites administrativos, das línguas, dos sistemas econômicos, porque somos seres humanos e como seres humanos devemos nos unir sempre para superar diversidades e dificuldades. É quando também emerge o melhor de nós. E pensando no melhor de nós, a nossa capacidade de juntar conhecimento científico, conhecimento moral, que impulsiona a gente para um novo estágio de desenvolvimento. A filosofia oriental diz que crise e oportunidade são facetas da mesma moeda. Mas a gente está querendo que você repita no seguinte ponto. Eles sugerem que crise e oportunidade são faces da mesma moeda porque depende da perspectiva como nós olhamos. Podemos encarar a pandemia como um grande drama, uma grande crise que pode nos levar ao desengano, a ações egoísticas, a que farinha pouca meu pirão primeiro, que vão reforçando as situações de dor. Ou nós podemos escolher um outro caminho. O caminho da cooperação e da solidariedade, que nos impulsiona para sair da crise e vir uma oportunidade de crescimento, de novos aprendizados, de novas trocas de experiência. Então, quando nos abrimos como humanidade para essa possibilidade, estamos encarando a provação, a expiação que causamos a nós mesmos, inclusive, como algo que pode nos impulsionar para frente. Segundo o Espiritismo, a gente tem o capítulo 6, que é o Consolador, que vai dizer para nós o seguinte, lá em Mateus, Jesus tem um registro dizendo: vinde a mim, vós todos que andeis em sofrimento, vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse grande amigo que veio nos visitar em um momento que nós também estávamos numa outra grande fase de transição, do mundo primitivo, né, para um mundo de provas e expiações, a gente estava sendo convidado a aprimorar as nossas qualidades como seres humanos. E novamente estamos num período de transição onde nós percebemos que essas crises constantes nos mostram apenas que a maneira como nós agimos aqui não está mais causando nenhum efeito positivo. Ela causa para a coletividade grandes dores e nós precisamos achar um caminho novo, né, que não renegue o aprendizado que tivemos até aqui para continuar nossa estrada de desenvolvimento, de amadurecimento. Mas preste atenção, porque Jesus coloca uma condição a essa assistência, para que você seja aliviado, para que você seja medicado, para que você se cure. Qual era a condição para que nós atravessássemos com Jesus esse período de aflição? A condição está em reconhecer que lei é essa que rege o mundo, as relações humanas, as relações entre encarnados e desencarnados em constante intercâmbio.
a lei, o reconhecimento dessa lei naqueles 2 mandamentos que foram resumidos é amar a Deus sobre todas as coisas e de todo o teu coração, amar ao próximo como a ti mesmo. De novo, não é possível amar ao próximo sem amar a si mesmo. Sobretudo, não é possível amar ao próximo a si mesmo sem amar Deus. Então, abrir espaço na nossa vida para que a gente abra essa janela e perceba a grandeza do Criador e da sua obra, que nós inclusive somos, né? Tal como filhos, imagem e semelhança desse Criador, e que temos uma potencialidade desde que nos permitamos o trabalho de enxergarmos a nós mesmos e definirmos, né? Para onde eu quero ir. E a condição para que a gente seja cuidado, tratado, é a primeira obediência a essas leis naturais. Se nós nos debruçarmos sobre essas leis, vamos entender que esse jugo é suave porque a lei é de amor. E amor é um dever que nós temos para aprender a viver as experiências de estarmos aqui encarnados, construindo um caminho amoroso para nós mesmos, para os nossos semelhantes e na interação com o planeta. E frase que lá atrás Antonin Lavoisier nos trouxe, que na natureza nada se cria e nada se perde, tudo se transforma. E o que isso quer dizer para nós quando a gente pensa nessa reflexão sobre o mundo de provas e expiações? Se a gente considera que a lei do trabalho e do progresso são inerentes a todas as criaturas que vivem em qualquer sistema, seja no mundo mais avançado, onde impera a lei da regeneração e de um progresso com menos dor, e que ainda que haja um mundo primitivos e de provas e expiações como o nosso, sempre há a possibilidade de nós acompanharmos a natureza, transmutando sentimentos, emoções, catapultando a nossa capacidade de melhorarmos o bem, o resultado final das nossas ações, né? Então, vamos refletir em coisas fáceis primeiro, para que a gente possa despertar a nossa consciência. Vamos de música popular, então. Uma música que chama realmente coisas fáceis. Vou pegar um trechinho aqui para a gente pensar sobre o que é fácil, o que já está na minha capacidade de agir, de transformar, especialmente quando a gente está pensando no momento que a gente vive hoje. Difícil, doloroso, em que a possibilidade que nós temos já do conhecimento científico faz com que a gente precise colaborar na direção de reduzir a propagação da pandemia. Nós temos os instrumentos, nós temos a vacina, mas ainda colaboramos muito pouco como indivíduos, pensando na coletividade como um todo, porque nós egoisticamente não queremos restringir as nossas ações pensando no bem coletivo. É temporário? É passageiro? Sim. Exige de nós sacrifícios? Também. Mas se eu consigo considerar que eu não sou ilha e eu preciso que a grande felicidade está na partilha, eu posso fazer melhor. Então, coisas fáceis. Fazer um agrado. É possível fazer um agrado mesmo à distância. É possível abrir um sorriso mesmo à distância. É possível estender os braços, emanar vibrações mesmo à distância. Sobretudo, é preciso agir com juízo, mostrar o caminho, cuidar com carinho. E, sobretudo, se fazemos tudo isso pensando no nosso próprio autocuidado, isso faz com que a gente tenha mais vontade de viver. Que a gente perceba que as coisas à minha volta, apesar de difíceis, não me impedem de me sentir alegre com a vida, porque eu estou vivo. Sobretudo, eu estou vivo. E mesmo em tempos difíceis, por que negar um sorriso? Por que negar uma palavra amiga? Uma corrente de incentivo, de esperança que tire a gente desse turbilhão?
Não que isso vá propagar alienação, de maneira nenhuma. São coisas fáceis de fazer, sem precisar esperar recompensa. São coisas simples, mas tão difíceis de esquecer. Gestos pequenos, coisas fáceis, como diz a canção, fazem com que a gente possa despertar a nossa consciência para o potencial humano e pensar, será que para mudar essa condição de mundo de provas e expiações também não depende da parte que me cabe, ou seja, o despertar da responsabilidade como indivíduo, onde eu, consciente dos meus atos, atitudes e sobretudo das suas consequências, colaboro ativamente como uma escolha com essa oportunidade de caminhar, ajudar a co-criar um mundo melhor de regeneração. Mas isso a gente só pode fazer no tempo de hoje. Se eu quero essa mudança para amanhã, eu tenho que começar hoje. Cuidar da nossa atmosfera psíquica. Pensar o seguinte, olha, quanto a gente pulsa como Wi-Fi de sentimentos positivos, o quanto a gente está vibrando e interagindo com outras pessoas numa vibração positiva que ajuda a dar esperança, a curar, a incentivar, a despertar a coragem. Se a gente for, por exemplo, considerar que o universo é uma grande potência vibracional e que essa vibração é um somatório de todos que aqui vivem, pensa qual é a nossa vibração coletiva hoje. E quanto essa atmosfera psíquica impacta no nosso humor, você vai vibrar. Se o universo é um grande imã que sintoniza as vibrações, estamos sendo atraídos pela mesma vibração energética. Ou seja, se eu estou vibrando sentimentos ruins, se eu estou irritado, impaciente, intolerante, isso abre, né, a possibilidade de a gente interagir com esses campos. E a possibilidade do seu dia piorar e não melhorar é muito grande. Mas ao contrário, se eu, apesar das dificuldades, eu tento me manter sereno, ciente da responsabilidade, da parte que me cabe, que me é devida e que eu já posso fazer, como as coisas fáceis, aquelas que eu já consigo, eu começo a entrar no outro padrão vibracional, que me ajuda, inclusive, a construir um alento, uma coragem, uma perseverança para melhorar meu dia, para reconhecer. Então, essa é uma oportunidade de verdade que nós temos, não só de despertar a nossa consciência, mas de criar essa atmosfera que abre caminhos para a regeneração do planeta, que é uma lei de causa e efeito, né? Toda ação tem uma reação correspondente, de mesma intensidade, de mesma direção. Então, é muito importante a gente considerar como a nossa vibração individual acaba contribuindo nesse somatório. Então, se a Terra é uma escola para essa prática cotidiana, como é que a gente está nessa escola? A gente está sendo convidado a se transformar diariamente, melhorar as nossas atitudes, as nossas reações, para que a gente possa realmente semear menos dor e atravessar esse processo com mais ganho de aprendizado, mais ganho de maturidade, mais ganho de qualidade como ser humano. Então vamos fechar o nosso pensamento aqui com um livro de Leon Denis, Depois da Morte, que fala sobre um pouco sobre esse momento que a gente está passando. A dor, sob múltiplas formas, é o remédio supremo para as imperfeições, para as enfermidades da alma. Aí, de novo, Juliana, mas será que não existe outro caminho? Existe. Mas pensa comigo se, quando a gente pensa naquele ditado popular, né, que remédio e veneno são doses diferenciadas da mesma substância, ou seja,
Faz uma analogia com a crise e oportunidade. Que caminho eu quero desfrutar? Eu posso contribuir para amenizar a dor e o sofrimento, ou eu, ao contrário, estou contribuindo para aumentar a dor e o sofrimento? Em qual momento estamos? Para onde queremos ir? Não vale a pena rever as nossas atitudes? E aí diz aqui que sem essa dor que nós passamos, dificilmente nós aprendemos a revisitar que essa é um remédio amargo, mas que é possível a cura. Assim como as moléstias orgânicas são muitas vezes resultantes dos nossos excessos, assim também as provas morais que nos atingem são consequências das nossas faltas, atuais ou do passado. Cedo ou tarde, essas faltas recairão sobre nós com as suas deduções lógicas, é a lei da justiça e de equilíbrio moral. Saibamos aceitar os seus efeitos como se fossem os remédios amargos, operações dolorosas que vêm restituir a saúde e agilidade aos nossos corpos. Pela ação da dor, larga tudo o que é impuro e mal, todos os apetites grosseiros, vícios e paixões, e a adversidade passa a ser uma grande escola, um campo fértil para as nossas próprias transformações. Sob o seu influxo, as paixões convertem-se pouco a pouco em paixões generosas, em amor do bem. Nada fica perdido. Lembra da frase de Lavoisier: na natureza nada se perde e nada se cria, mas tudo está em constante processo de transformação, que faz com que a gente pare para pensar sobre o que é de fato permanente e o que é impermanente. Mas essa transformação é lenta e dificultosa, pois só pode ser operada pelo sofrimento, pela luta constante contra o mal, pelo nosso próprio sacrifício. Graças a tudo isso, a alma adquire a experiência e a sabedoria. A gente precisa terminar sempre com uma mensagem de esperança, né? Especialmente no momento atual. Então, sob a ação regeneradora de provas como essa que estamos vivendo e sob os raios do sol divino, nós podemos colher frutos mais doces, aromáticos, que podem ser colhidos nesse novo mundo de regeneração, se assim quisermos colaborar para a transformação. São Francisco já dizia que é dando que se recebe, ou seja, é doando em vibrações harmoniosas, acolhedoras, confortadoras, que nós cooperamos com todas essas falanges superiores que estão atentas e trabalham continuamente para que a humanidade receba esse alento, esse carinho e não se sinta abandonada. Boa parte das vezes nós abandonamos a nós mesmos, nós abandonamos porque ignoramos a nossa responsabilidade ou porque nos omitimos, porque não queremos nos posicionar. Vamos encerrar com uma frase que eu já disse algumas vezes, mas que é poderosa, uma canção também popular que ficou famosa, cantada na voz do Renato Russo. Disciplina é liberdade. A disciplina de tomarmos os devidos cuidados, como simplesmente lavar as mãos, usar máscara e manter o distanciamento social, nos permitirá não viver mais um ano de pandemia. Ainda nessa letra, ele dá sequência ao disciplina e liberdade com ter bondade e ter coragem. Tenhamos a coragem de sermos bondosos, de nos olharmos como irmãos, todos necessitados de aprendizado e de perdão. Mas, sobretudo, que para além da disciplina que faz com que nós tenhamos controle das nossas ações e emoções e dessa coragem de sermos bons, o chão seja a nossa fortaleza, como era a fortaleza de Jesus. Porque ao sermos compassivos, também amamos de forma a não violentar a consciência alheia, respeitando os seus momentos de desenvolvimento. Pois estamos todos aqui ao mesmo tempo, mas não no mesmo tempo.
o que quer dizer que existem muitas moradas na casa de nosso Pai e cada uma nos acolhe de acordo com o despertar da nossa consciência, abrindo sempre oportunidade para a nossa própria regeneração e com a nossa própria regeneração colaboramos para a regeneração do mundo. Que sejamos, como Gandhi, a mudança que queremos ver no mundo. Que vocês fiquem em paz e que logo logo a gente possa de novo se encontrar no nosso sendeiro de luz. Um grande abraço e até breve.